Este é mais um programa radiofônico Tome Ciência. Hoje entrevistamos o historiador da Universidade de Campinas, professor Alcir Lenharo. O professor Alcir Lenharo tem desenvolvido pesquisas a respeito do Estado Novo e do governo de Getúlio Vargas e discorreu, em primeiro lugar, a respeito das características do Estado Novo. Como qualquer ditadura, elas não primam exatamente por novidades. O novo do título de Estado Novo é simplesmente colocado como uma cortina para mascarar a manutenção do velho. Assim como as ditaduras, o Estado Novo tratou de criar uma censura muito bem organizada, que se implantou no país através do DIP. A exposição decenal do governo Getúlio Vargas, organizada pelo DIP na Feira Internacional de Amostras, constituiu perfeita síntese das realizações governamentais no período de 1930 a 1940. Desde o exterior, os pavilhões do DIP, decorados com frases do presidente da República, atestam a obra da renovação nacional. Cuidou de fazer uma propaganda positiva do próprio regime, tratou de cercear a liberdade de expressão, impediu que trabalhadores, estudantes e outros setores da sociedade pudessem se organizar livremente, tornou a tortura corrente no país, como uma forma de repressão e também de ameaça, procurou criar formas políticas de participação alternativa, já que também os partidos foram fechados e a atividade política tradicional ela foi proibida, e essas formas alternativas vieram no sentido de fazer com que as pessoas se sentissem participando de uma outra forma, de um outro jeito, de uma outra maneira. Por exemplo, os cegos do Instituto Benjamin Constant desfilam em significativa homenagem ao presidente Getúlio Vargas, manifestando assim seu reconhecimento pelas generosas medidas com que o governo lhes satisfez uma velha aspiração, proporcionando-lhes atividades adequadas e produtivas no quadro do trabalho patrício. Os manifestantes são acompanhados por voluntárias da defesa passiva antiaérea. Muitos desfiles nas datas cívicas, né? Crianças com as bandeirinhas, e para não falar de algumas práticas que possam nos assustar, estudantes de educação física, ou pelo menos uniformizados como tal, desfilando pelas ruas nas chamadas paradas da raça, uma manifestação da pureza da raça brasileira. Isso aconteceu durante o Estado Novo. Ou então acontecimentos como um grande projeto da Marcha para o Oeste, de integração territorial do país, em que os brasileiros eram convidados, simbolicamente ou não, a participarem dessa obra de construção do país e de transformação do país numa real nação, com um corpo geográfico definido, etc. Já ao cair da noite, aproxima-se do aeródromo o avião presidencial. Ao descer do aparelho em que viajou, vindo diretamente do Rio de Janeiro, o chefe da nação é recebido com vibrantes aclamações. Um grande programa comemorativo foi organizado em sua homenagem. O povo dessas outrora esquecidas regiões deseja manifestar sua gratidão ao estadista que concretizou econômica e socialmente o lema da Marcha para o Oeste. O fato de que o Estado Novo criou um sindicalismo pelego e atrelado ao Estado é muito significativo, porque isso foi feito de uma forma violenta, arbitrária, e procurou não só dificultar a livre organização e atuação dos trabalhadores, como também visava
apagar da própria memória dos trabalhadores todo o passado de luta que eles já tinham tido antes da década de 30, o que é uma realidade. Tratava-se de criar uma outra memória que descaracterizasse a memória dos próprios trabalhadores. Tratava-se de dizer para os trabalhadores e convencê-los, né, de que eles não seriam sujeitos da própria prática, que eles não teriam condições, eles próprios, de defender a sua própria condição. Queria-se fazer com que os trabalhadores engolissem, né, a ideia de que somente um governante como Vargas, daí o título Pai dos Pobres, né, pudesse resolver a situação dos trabalhadores. Trabalhadores, os homens de trabalho têm no regime vigente uma posição definida e sabem corresponder às responsabilidades dessa posição, mantendo-se coesos e repudiando tudo quanto possa comprometer os nossos brios cívicos, ameaçar a segurança da unidade nacional. Tenhamos, portanto, confiança no futuro e preparemo-nos com ânimo varonil para cumprir o nosso destino de construtores de uma nova civilização, sempre mais irmanados no pensamento e na ação, dispostos a correr os mesmos riscos e sofrer as mesmas vicissitudes, porque é um dever e uma honra o sacrifício pela pátria. Que eles então aceitassem passivamente essa liderança, né, e esses cuidados do grande e único chefe. Mas, sintetizando, né, nós poderíamos dizer que, realmente, em termos de organização, né, nós temos um quadro de supressão, de repressão, que é mais forte do que um quadro de novidade, em que novas possibilidades políticas, culturais, sociais, econômicas, de fato, estivessem em jogo. O professor Alcir Lenharo, no decorrer de sua entrevista, assim se manifestou a respeito do legado do Estado Novo, de sua influência na vida política e especialmente sindical. Esse problema se manifesta e é um momento capital que o país está vivendo, porque na própria Constituinte nós estamos vivendo um momento de decisões em que esse legado do Estado Novo, um legado todo ele inspirado na solução fascista de Mussolini, da Carta de Lavoro, foi implantado no país. E até agora esse nó não foi desatado. É importante também que o direito da livre organização, o direito de defesa das categorias profissionais, ele seja realmente exercido na sua integridade. Não adianta nada, do ponto de vista legal, né? Os trabalhadores têm liberdade de se organizar e, em contrapartida, uma série de outros mecanismos, inclusive muito mais aqueles que dizem respeito à interpretação das leis, acabam restringindo na prática essas formas de organização dos trabalhadores. Um outro ponto que eu salientaria é que no debacle do Estado Novo, Vargas criou partidos, o PSD, a UDN e o PTB, partidos que foram criados para ocupar um determinado espaço político e disciplinar esse espaço político, não permitindo que outras forças sociais se tornassem representativas. E, na verdade, desses partidos, passando pela experiência ditatorial dos anos 60 e 70, para os novos partidos da atualidade, nós não temos uma transformação de conteúdo programático, né? Dá para se perceber que os partidos como o PMDB, o PFL, o PTB e o PDT, eles ainda giram na órbita dos antigos PSD, UDN e PTB, né? Apenas
dos partidos que estão na cena, dos maiores, por sinal esse não é dos maiores, o PT, é que mantém uma originalidade em relação àquele quadro partidário. Eu ainda salientaria muitos outros tópicos, né? Acho que a própria concepção de poder é muito importante dela ser trabalhada aqui nesse momento, né? Ao longo da história do Brasil, uma visão de um Estado patrimonialista sempre foi muito corrente, e ela prima fundamentalmente pela ideia de uma indistinção entre o público e o privado, de tal forma que os políticos eles continuem a exercer uma ideia de que, em sendo políticos, os seus interesses privados podem se misturar aos interesses públicos, e dessa forma, né, uma visão pejorativa dos políticos, né, e também do próprio Estado pode se marcar e pode ainda crescer, recrudescer, na medida em que procedimentos como a corrupção, como o distrato, o descaso com os interesses dos negócios públicos se tornem correntes, né? E isto é muito sério, é muito grave, porque vai fazendo com que, dentro do próprio aparelho de Estado, sejam os políticos, sejam profissionais da política, eles criem para si mesmos uma sensação de intocabilidade, de tal forma que a lei não os atinja e as práticas subterrâneas possam se tornar correntes, se tornando um verdadeiro exercício de antidemocracia. O professor Alcir Lenharo comentou também as diferenças entre o momento histórico do Estado Novo e o atual. Os momentos históricos são diferentes, sem dúvida, né? Obviamente são diferentes, eles nunca podem se repetir da mesma forma, mas também nós temos que convir que algumas semelhanças existem. Eu diria que, no momento atual, o quadro de conflitos da sociedade se encontra muito marcado por uma sensação de insegurança devido à forma como a crise econômica, política, social, ela vem recrudescendo nos últimos meses, nos últimos anos, né? E, nesse sentido, um quadro geral de insegurança pode perfeitamente favorecer a de que soluções intempestivas, soluções de força, se tornem um argumento muito mais convincente para se resolver hipoteticamente a solução do país, né? Na década de 30, o clima conservador, um clima cultural, um clima de base social e cultural que deu respaldo à própria experiência do Estado Novo, era um clima mais profundo do que o atual. Na década de 30 não é só uma crise brasileira, é uma crise internacional do mundo capitalista ocidental, e nesse momento muitas soluções de força estavam transformando-se de meros projetos em experiências políticas concretas. A Alemanha ingressou no nazismo, a Itália no fascismo do Mussolini, diversos países latinos e outros europeus também abraçaram soluções fascistas. A Rússia conhecia o stalinismo, e essas experiências de força que receberam um grande investimento. Era um quadro geral, portanto, muito mais definido do que o quadro geral no mundo ocidental, nesse momento. Nós podemos perceber claramente essas manifestações próprias desse quadro sociocultural onde prolifera o nazismo e o fascismo, através de certas manifestações, como é o caso do racismo, que recrudesceu bastante no Brasil dos anos 30. É muito interessante observar que, para tentar justificar o golpe em 37, o Vargas anunciou um plano Cohen,
que seria o seguinte: uma potência externa não discriminada estava para invadir o país e, portanto, só um golpe de força, só uma ditadura é que poderia organizar o país para defendê-lo de uma ameaça externa. As velhas raposas da politicagem, os boateiros contumazes, os descontentes incorrigíveis, vaios de dignidade cívica, e mesmo alguns espíritos de boa-fé que pretenderam agitar o ambiente, não perceberam, talvez, que se prestavam à exploração dos agentes de perturbação internacional, pagos para fomentar dissídios a serviço de ódios e objetivos inconfessáveis. É fácil descobrir e identificar esses elementos nocivos entre os aproveitadores de todos os tempos, os preparadores de guerras, os sem pátria, prontos a tudo negociar, e os que, tendo-a, não sabem defendê-la. Da mesma forma, esse mesmo quadro social e cultural, ele pode ser o quadro que não ratifica a implantação de uma ditadura. Nesse sentido, né? Se na década de 30 realmente a gente percebe, em relação aos anos anteriores, uma tendência conservadora, fascistizante mesmo, que vai dar apoio para o golpe em 37, que vai permitir que ele se fundamente, ele se implante por vários anos, nós poderíamos também lembrar que nesse terreno das práticas culturais que pode se dar a resistência e pode se dar exatamente a inviabilização dos golpes ou das soluções de força. Não se pode, nos limites de um simples jornal, mostrar tudo quanto a exposição decenal revelou. Mas todos quanto a viram deixaram os pavilhões do Departamento de Imprensa e Propaganda cheios de alegria patriótica, certos de que o Brasil progrediu e melhorou em todos os sentidos.